Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida. Eu te convido a vir comigo em uma pequena meditação na palavra de Deus. É sempre bom lermos, meditarmos na preciosa palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para aqueles que leem e meditam na palavra de Deus, que é para pregar o Evangelho. Ele chegou a dizer aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. É um dever de todos aqueles que fizeram uma confissão um dia, é o dever deles, pregarem a palavra de Deus. E é o que estou tentando fazer agora. Te convido a vir comigo em uma breve meditação na preciosa palavra de Deus. A Bíblia, um livro precioso que Deus deixou neste mundo para os seres humanos. A Bíblia não é o produto de judeus ou de evangélicos. Não, a Bíblia é para todos os seres humanos. É o livro de Deus para todos os seres humanos, porque Deus ama os seres humanos. Deus ama o pecador, não ama o pecado. E foi por esse amor que ele, há 2000 anos atrás, praticamente, ele mandou o seu filho como um presente para este mundo. Um presente com uma promessa. Olha o que diz lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque sabemos que tem duas coisas: é vida eterna e perdição eterna. Por isso a Bíblia nos convida a reconhecer que somos pecadores. Ela nos convida a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A Bíblia Sagrada é a mais preciosa biblioteca que podemos ter em nossa casa. Muitos têm a Bíblia em sua casa, mas não olha para ela, não lê ela, não medita nela. E o conselho da palavra é esse: ama e ela te amará, honra e ela te honrará. Esse é o conselho da palavra de Deus para todos nós. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 21, do 34 a seguir. É conselho. Em especial para aqueles que resolveram amar o Senhor Jesus Cristo. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Está falando de um dia específico. E o dia específico é o dia do arrebatamento da igreja. É por esse dia que a igreja aguarda e espera com paciência os preciosos conselhos da Bíblia para todos nós. Em especial para aqueles que aplicam o seu coração na leitura dela. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, este varão tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Este varão será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha.
Isso está escrito no Salmo 1. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Em toda a Bíblia, é conselhos preciosos para os homens, para os seres humanos se voltarem para Deus. 1 de Pedro 3:10 nos diz: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Esse é um conselho para todos nós. E certamente amamos a nossa vida. Mas muitos, por não vigiarem, acaba perdendo a paz. Acaba por ficar fraco. Parece que embriagado. E olha o que a Bíblia nos diz. Provérbios, capítulo 26. Provérbio, capítulo 26, do 20 a seguir. Eu quero ler para vocês. Provérbios, do capítulo 26, do 20 a seguir. Olha o que diz. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessará a contenda. Não somos caluniadores, não somos falsos, não somos. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando da igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Não somos caluniadores e falsos. Somos da verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade da palavra de Deus. Mas, infelizmente, o que está acontecendo hoje no YouTube é muita falsidade, muita fofoca. Muitos disse-me diz. O Senhor Jesus Cristo disse para nós que é para pregarmos a sua palavra. Não é para fazermos fofoca. O que devemos fazer é pregar simplesmente a sua palavra. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é boas novas. E nas boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vem perdão, vem justificação, vem cura, vem libertação. A bênção de Deus é derramada através da pregação da palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, há 2000 anos atrás praticamente, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem acreditar e for batizado será salvo. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava pregando a palavra no deserto. E no momento da sua pregação, ele viu ali que não tinha pessoas muito cultas. Não tinha, talvez, nem um doutor da lei, nem um cientista, nem um advogado. Talvez nem um médico, nem um ricaço. Ele viu pessoas simples e humildes. E ele disse àquele pessoal, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No momento em que ele disse essas palavras, eu acredito que uma multidão correu para ele. E ele curou muitas pessoas, solucionou problemas, deu vitórias, milagres poderosos aconteceu naquela hora.
Jesus Cristo tem milagres para acontecer na minha e na tua vida. Olha os conselhos da palavra de Deus também para todos nós seres humanos. Sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mesmo o nosso coração, por mais amável, por mais ordeiro, a Bíblia também diz, ainda que o teu coração te condene, Deus é maior do que o teu coração. Jesus Cristo tem nas suas mãos o poder e a forma para dar alegria ao seu coração, alegria à sua vida, paz, perdão. Ele tem tudo isso para dar a todos aqueles que um dia o reconhecem, para todos aqueles que reconhecerem e reconhecem ainda hoje Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Está escrito também na palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus Cristo deseja, quer de todos nós, é que sejamos sóbrios, cautelosos, para não sermos enganados por ninguém. Porque antes dele ir para a glória, ele disse aos judeus, muitos irão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ensinou também sobre os falsos profetas. O apóstolo Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, ele disse, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão entre vós heresias de perdição. E nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Temos de ter cautela para não sermos enganados por ninguém. A Bíblia Sagrada é a nossa preciosa bússola. É a nossa preciosa biblioteca. Contém 66 livros, a Bíblia Sagrada. E ela tem preciosos conselhos. A Bíblia Sagrada, Deus é o seu autor. Ele usou há cerca de 1.600 anos, 40 homens, de lugares diferentes, de décadas diferentes, de séculos também. Ao longo do tempo, Deus fez isso para deixar para nós a nossa preciosa bússola, que é a Bíblia Sagrada. É o livro mais vendido no mundo. Infelizmente, é um livro menos compreendido, porque ela tem 3 linguagens, a linguagem simbólica, literal e figurada. E muitos, quando estão lendo, muitas vezes se perdem na leitura, mas continue lendo. O Espírito Santo, o seu maior prazer é dar ao ser humano a revelação da palavra de Deus. Por isso a Bíblia mesmo diz que ela não é de particular interpretação. É o Espírito Santo quem dá a interpretação, a revelação da palavra de Deus ao ser humano. O conselho para ela, aliás, o conselho dela para nós é esse, que devemos sentir sede pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus. Como o salmista um dia disse, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Deus.
O salmista também disse: luz para os meus caminhos é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Em outras palavras, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o precioso bem que temos. E olha o conselho que ela fala para nós. 1 de Pedro 3:10. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. E sabemos que o espírito do engano está hoje no mundo todo. E também dentro do mundo gospel. Mas os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus e obedecem a sua palavra. Devemos pedir o dom de discernimento de espírito para não sermos enganados por ninguém, porque o engano cresceu. É a especialidade de Satanás, é enganar. É mentir, é roubar. É enganar os seres humanos. Por isso, mais do que nunca, devemos pedir a Deus, nesse tempo final, o dom do discernimento de espírito, para não sermos enganados. A palavra de Deus está se cumprindo no nosso tempo de maneira muito forte. Olha o que Pedro disse. 2 de Pedro, capítulo 2, repetindo. Houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Não é o que estamos vendo hoje? Homens que introduzirão no meio de vós heresias de perdição. Existem igrejas, movimentos hoje, que vivem, em outras palavras, sobrevivem de heresias, em nome da fé, vendendo pingentes, coisas ungidas, para aqueles que um dia aceitaram a Jesus de coração e não vigiaram, e infelizmente viraram presa fácil para o engano. Mas é tempo, ainda é tempo de sair do engano, porque a Bíblia diz: saia dela, povo meu. E quando pensamos nesse versículo, só pensamos na igreja católica romana, não. A igreja, não generalizando, é claro, mas a igreja evangélica, ao longo da história, tem sido enganada por homens, por falsos profetas. O conselho da Bíblia está diante de nós. Devemos amar os preciosos conselhos da palavra de Deus para não sermos enganados por ninguém. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante na sua vida. Dê um like. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Você é muito bem-vindo. Que Deus os abençoe agora e para toda a eternidade.